Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Macchioni, que é médico pneumologista e doutor em pneumologia pela Faculdade de Medicina da USP. Você é um médico que pode ser chamado de doutor. É isso mesmo, Marcelo? Muito prazer, Eslen. Muito prazer a todos. Muito obrigado pelo convite. É realmente uma honra estar aqui batendo esse papo com você. E sim, né, dizem que os médicos só são chamados de doutores quando têm doutorado, e então eu me enquadro nessa lista. Por que você foi fazer doutorado, cara? Porque não é uma coisa muito comum no meio médico, devido à atratividade financeira. Sim. Você, além de fazer a faculdade, residência ou alguma outra coisa ali, depois mais um doutorado ainda. Por que você foi para essa área acadêmica? Você queria ser professor? Eu sempre fui do meio acadêmico. Sempre tive uma queda pelo meio acadêmico. Na faculdade, né, quando a gente frequentava os congressos, eu sempre achava aquilo super legal de ver os professores dando aula e coisa e tal. E aí, durante a minha residência, eu tive contato, eu pude aprender com professores de fato, com professores doutores. E ali eu falei, cara, esse é o caminho que eu quero seguir. Legal, cara, que legal. E aí foi esse o caminho natural. Ali, terminando a residência, já fui engatilhando o doutorado e assim foi. Então, assim, foram 5 anos de faculdade? Foram 6 anos de faculdade, 4 anos de residência e mais 4 anos do doutorado. 14 anos na área, eu defendi estudando. Defendi o doutorado em abril de 2016. Caramba, cara. Se não me engano, acho que foi dia 19, se não me falha a memória. Olha só, exatamente agora que a gente está gravando. Há alguns anos atrás, 8 anos atrás. Ô Marcelo, a Armin mandou um presente para você. Você chegou aqui e falou que ia dar uma corridinha. Foi. Então a Armin falou assim, ó, vamos mandar um presente para ele. Boa. Para que ele... Para incrementar os treinos dele lá. Boa. Vou deixar aqui com você. Pena que eu já fui treinar, hoje não tinha essa... É, a camiseta de treino essa daí, ó. Uma malha bacana para treinar. Eu mesmo já usei, já fiz o meu longão semana passada com essa mesma camiseta aí. Não essa daí, né? Essa daí é nova, mas esse mesmo modelo de camiseta. Muito e bom. Se você que tá aí assistindo quiser ter desconto nas roupas da Armin, você pode entrar no site oficial da Armin. Eu vou pedir pro Matheus mostrar aqui na tela o site da Armin. E você pode colocar o cupom de desconto ESLEN, que você vai ganhar desconto nas suas roupas que você pode adquirir lá no site, tá? Tem roupa de treino, tem roupa feminina, tem roupa de academia, tem roupa de corrida, tem bonés, acessórios e tal. Então você pode entrar aí no site da Armin, vou pedir pro Matheus também deixar aqui na descrição. Usando o cupom ESLEN, você ganha desconto na compra das suas roupas. Fechou? A Armin é parceira nossa aqui do Eslen Podcast. A Armin entende que a gente precisa divulgar conhecimento científico e por isso está auxiliando o nosso podcast aqui com os presentes para os convidados e tudo mais. Fechou? Ô Marcelo, cara, quando você estava no teu doutorado, lá na época 2015, 2014, 2013, como é que era o cenário? Porque assim, você é um cara que está estudando, terminou ali 14 anos de estudo em 2016, daria para dizer que você meio que pegou a transição, antes da gente falar de cigarros eletrônicos, você pegou a transição, digamos assim, talvez o final da transição digamos assim, das propagandas que foram capazes de tornar feio fumar, porque fumar, até um tempo atrás, eu me lembro quando eu era criança, ali por 97, 98, a galera fumava nos busão no interior lá onde eu morava. No avião. Não sei se nessa época ainda fumava no avião, 98, por aí. Fumava. Ainda tinha? Tinha. Pois é, então você é um cara que lembra dessa época, né? Sim. Como é que você enxerga toda essa reconfiguração do cigarro e como foi se tornando feio fumar com o tempo? Eu me lembro muito bem, de pequeno, as propagandas que tinham, né? O cigarro estava diretamente relacionado com esporte, com performance. Os carros de Fórmula 1 eram patrocinados pela Marlboro. Quem vai esquecer a McLaren do Ayrton Senna, a Lotus, né? Que era primeiro preta e depois ela era amarela, Camel, John Player Special. Ou seja, o cigarro estava em todo lugar.
E era mesmo, as pessoas fumavam dentro do avião. Hoje, quando eu paro para pensar nisso, eu falo, bizarro, cara... Eu lembro que tinha até uns chocolatinhos de cigarro, Dentro cara, pra de uma criança. cabine tinha um chocolatinho da Pan quando eu era criança. Muito louco isso. Que hoje você para pra olhar aquilo e fala... Isso aqui é um crime em todos os aspectos, né? Porque não era só alusão ao cigarro. Tinha outros aspectos aí envolvidos ali dentro daquele negocinho ali. Mas era super comum. E aí o cenário começou a mudar de uma maneira geral. Ali meados de 2003 a 2006... quando o Brasil passou a integrar a Convenção Quadro de Controle do Tabaco da Organização Mundial da Saúde. Inclusive, o Brasil foi um dos primeiros países a assinarem esse acordo. E é ali que a coisa começou a ser regulamentada de uma forma um pouco mais rígida. E eu diria que até de uma forma exemplar quando a gente compara com os outros países do mundo. Então, foi dali para frente que a coisa começou a mudar. E aí depois veio a lei do fumo, um pouquinho mais tarde, que aí começou realmente a restringir os locais, criaram os fumódromos naquela época. E em paralelo a isso, as outras normas, né, de impostos, de propaganda, de veiculação, de um monte de coisa. E quando a gente olha esse cenário macro, isso teve um impacto gigantesco. Uhum. Então, se a gente pegar os dados aí de 2009... a 2023, né, 2022, o Brasil teve uma redução absurda nas taxas de tabagismo de um modo geral. Então, nós caímos aí de uma prevalência de 35% na população adulta para agora, em 2023, algo próximo de 9,5%, 9,3%, dependendo do estudo. Queda agressiva, cara. Então foi uma queda de praticamente 40%. E essa queda, esse 33%, 35%, que ano que era? Isso foi 2011, 2012. Cara, é gente pra caramba. É gente. Fumante, né, velho? Muita gente. Então não dá pra dizer que Imagina você ter uma indústria que você tem 30% da população brasileira como consumidor. Num país com 200 e poucos milhões de habitantes. Nós estamos falando de uma produção de 6 trilhões de cigarros por ano. Caramba, cara. Ano. Então, assim, é uma indústria gigantesca. Gigantesca. E obviamente, imagino que quando essas leis começaram a ser formuladas e implementadas, essa indústria, imagino que não ficou calada, né? Lógico que não. Você lembra das resistências? Como é que isso se deu? A resistência sempre teve, né? Assim, desde que começou a lei do fumo, desde que o cerco começou a apertar, a indústria começou a se manifestar. Então, não aceitou pacificamente. E aí o que a gente vem observando nos últimos anos é que, assim, imagina, num país como o Brasil, as taxas de tabagismo caem de 35 para 9. Nos Estados Unidos, idem. Ou seja, nos grandes mercados, eles estão perdendo consumidores. E é óbvio que eles não ficaram quietos. E aí o resultado disso a gente sabe qual é. Porque eles precisavam de novos clientes. E aí a estratégia disso tem sido tornar o cigarro mais atraente, ainda nem sobre cigarro eletrônico, mas tornar o cigarro mais atraente para os jovens. Eu sei que o Drauzio Varela, que fala muito sobre cigarro também, é um ex-fumante, ele comenta muito sobre o sabor no cigarro. É isso. Ele diz que essa foi uma estratégia muito maquiavélica da indústria do cigarro, né, cara? Sim. Porque você passa uma barreira que você resolve uma barreira que é uma barreira para muita gente, que é o gosto ruim, né? Isso, esse é um dos grandes problemas, e depois, quando a gente falar do cigarro eletrônico, nós vamos conversar sobre as estratégias. Mas a indústria sempre foi dando jeito, né? Então, uma das maneiras foi fazer os cigarros light, né? Os cigarros com menos alcatrão, os cigarros com menos nicotina. E realmente a grande sacada para diminuir o amargor do cigarro foram os sabores. Então, quando eles adicionaram menta, por exemplo, aquilo virou um negócio extremamente prazeroso de se usar. Tanto que nessa regulamentação do tabagismo no Brasil, hoje você não pode ter cigarro com menta, justamente por conta disso. Então não tem mais o cigarro convencional sabor menta,
Pelo menos não fabricado no país. Pode ter contrabandeado do Paraguai, de algum outro lugar, mas no Brasil não tem mais. Isso faz parte dessa regulamentação do tabagismo. Olha só. Porque realmente torna o negócio muito mais atrativo, muito mais palatável, né? Mas você diz, o menta que se diz é aqueles que estourava bolinha também? Não, tinha uns cigarros convencionais, eu acho que, se não me engano, a própria Marlboro tinha um cigarro menta, sabor menta. E isso era muito mais gostoso, vamos dizer assim, do que o cigarro convencional. Tem uma grande discussão na literatura não, no universo da internet, do negacionismo da internet, sobre não existir nenhum tipo de estudo causal sobre câncer e cigarro de pulmão, sobre cigarro e câncer de pulmão. A gente sabe que por razões éticas não tem como fazer um ensaio clínico randomizado para um grupo a gente bota fumar e outro deixa sem fumar até que o grupo que fuma tem câncer. Mas os dados da literatura permitem a gente fazer essa afirmação que é causal? Essa história do negacionismo, incrível como isso veio para ficar, né? Porque todo lugar hoje tem alguém negando alguma coisa e dizendo que aquilo é invenção ou que é culpa da vacina. É impressionante. Mas isso existe, Wesley. Assim, lógico, como você destacou, é impossível a gente fazer um estudo randomizado, controlado para esse fim hoje, mas isso foi feito na década de 50. Então lá atrás tem um estudo clássico de 2 autores chamado Richard e Doll, que eles comprovaram isso de uma forma muito clara. Esse é um estudo clássico dentro da medicina. Comprovaram a associação entre tabagismo e câncer de pulmão. Então isso é fato. Depois, alguns outros estudos nessa década de 50 a 60, um deles com médicos na Inglaterra, também corroboraram essa hipótese. Então, realmente, cigarro está diretamente associado não só com câncer de pulmão, mas a outros cânceres de uma maneira geral. Mais recentemente, o que tem sido mais destacado é o impacto do tabagismo no câncer de mama. Olha só. Então, assim, nós podemos falar de câncer de pulmão, de mama, boca, laringe, cabeça e pescoço, esôfago, estômago, pâncreas, bexiga, rim, tudo isso está relacionado com o cigarro. Então, essa história de que não existe comprovação é mais uma falácia, porque de fato existe. E a galera que fala isso, imagino que ou queira mentir para si mesmo. Ou quer tapar o sol com a peneira. Isso. Mas existe essa associação. Ô Marcelo, e quando a gente, por exemplo, é fumante, assim, quais são as alterações, o que acontece, como que o cigarro atua, o que tem neles, se puder dar um panorama para nós, assim. Tá, então falando do cigarro de uma maneira geral, o cigarro ele tem basicamente a folha do tabaco, né, e a nicotina que está na folha do tabaco e mais ou menos umas 4.700 substâncias ali dentro, né? Então, dentre essas tem alcatrão, a própria nicotina, mais um monte de outras coisas. Perdão a minha ignorância, o que é alcatrão? O alcatrão é um dos potenciais cancerígenos que tem na folha do tabaco e no cigarro convencional. Que depois a gente vai ver no cigarro eletrônico, esse é um dos argumentos da turma que defende de que o cigarro eletrônico não tem. Então, o cigarro, o grande problema é quando ele é queimado. Então, a partir do momento que você queima um cigarro convencional, ele gera uma fumaça que tem um componente, uma parte que é gasosa, que é a maior parte, que aí tem um monte de gases tóxicos, principalmente monóxido de carbono, né? Que é um gás asfixiante. E depois tem a parte particulada da fumaça, que é a menor parte, são 5% dessa fumaça, mas que tem um monte de outras substâncias, metais pesados, a própria nicotina, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, as nitrosaminas, tudo que tem numa fumaça da pior espécie. Então isso aquecido é diretamente inalado, né? Essa fumaça aquecida e com esse monte de coisa é extremamente irritante, né, para a via respiratória de uma maneira geral, né? Desde a boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios
e, claro, o próprio pulmão. E a outra porção cai na corrente sanguínea, a nicotina vai para o sistema nervoso central e lá ela faz o seu papel, né? Então, de uma maneira geral, basicamente, é assim que funciona E aí o dentro cigarro. dessa rota, assim, mais ou menos em quais dos locais está o perigo? No alcatrão, na fumaça, no Todos calor? eles. Todos. Né? Tudo Todos. meio somado. Mas basicamente eu diria que assim, a nicotina, claro, como sendo a grande responsável pela dependência. Isso. Depois a gente pode até falar dela, aproveitar a tua formação e falar sobre a dependência da nicotina. Aí tem o produto da combustão, o monóxido de carbono é um gás que se liga, né, de uma forma irreversível à hemoglobina e acaba deslocando o oxigênio. Então ela leva a uma hipoxemia. Além disso, ela irrita e provoca um dano no endotélio vascular. Então leva a diminuição de fluxo sanguíneo, por isso que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E os metais pesados e as outras substâncias que são, né, desses 4.700 substâncias, tem pelo menos umas 68 que estão lá classificadas como sabidamente cancerígenas. Olha só. Então, assim, isso não sou eu que estou dizendo, tem lá na lista de substâncias cancerígenas, um monte lá, 68 dessas estão no cigarro. Olha só, cara. Ou seja, é uma bomba. É uma bomba, né? É uma bomba. Que loucura. E aí, o grande problema é a dependência que isso causa. E aí vamos entrar nessa. Uma dessas substâncias que tem ali no cigarro é a nicotina, que é a que vai lá pelos pulmões, cair na corrente sanguínea e exercer suas funções no sistema nervoso central. Eu considero, assim, isso é uma opinião, né? Não é baseado em dados, assim. Eu considero, à luz do que eu estudei sobre vícios e comportamento, eu considero o vício no cigarro um dos piores de tratar. Sim. Porque o sujeito, ele infecta a vida dele com o cigarro. É diferente de um dependente de cocaína, um dependente de álcool, que ele dificilmente vai poder usar álcool ou cheirar uma cocaína e ir pro trabalho. Sim. Ou entrar gravar um podcast. Sim. Porque altera o comportamento dele. Exato. O cigarro não, cara. O cigarro fuma no carro, a hora que sai, antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, antes e depois da reunião. Exatamente. E aí na hora que você precisa retirar isso, velho, é muito problemático. Você muda toda a vida da pessoa. Esse é o grande problema do cigarro. Então, a nicotina, esse é mais um argumento da turma que defende a liberação e tudo mais. Se a gente for olhar isoladamente a nicotina ela está na raiz da planta do tabaco, né? Então, ela faz parte da folha, né? Então, a nicotina por si só, ela não é um problema em termos de lesão, em termos de dano, né, a nenhum tipo de órgão. A nicotina não tem esse problema. Não é a nicotina que causa câncer, nada disso. Mas a nicotina é o que causa dependência. Que vai fazer com que você use as outras coisas. Então a nicotina, ela tem um papel fundamental nessa dependência. Então nós estamos falando de uma substância que é extremamente estimulante, que chega no seu cérebro em questão de segundos. Então a gente dá uma tragada num cigarro, pode ser o convencional ou o eletrônico. E no máximo 15, 20 segundos essa nicotina está no teu cérebro. E aí ela vai atuar, e aí você entende bem disso, ela vai atuar no centro de recompensa. Então ela vai ali, núcleo accumbens, né, na área tegmentar ventral e no córtex pré-frontal, e ali ela se liga nos receptores nicotínicos, né, principalmente o receptor alfa-4 beta-2. Ela liga ali e aí de duas formas ela acaba gerando tudo aquilo que a gente sabe que o cigarro provoca. Então a primeira via, que é uma via indireta, ela se liga aos receptores nicotínicos, acetilcolinérgicos, aquilo libera o glutamato libera a dopamina e pronto. Aí estamos falando do mundo da dopamina, que é prazer, bem-estar, tranquilidade, satisfação e tudo mais. E a outra via é a via GABAérgica, que acaba inibindo o sistema inibidor e liberando ainda mais dopamina. Né? Então, as duas coisas vão para o mesmo sentido, né? No mesmo sentido.
E aí tudo isso vai provocando aquela neuroadaptação. Ou seja, quanto mais o cara fuma, mais receptores se formam, mais nicotina ele precisa para dar o mesmo prazer e pronto, está estabelecida a dependência. Cara, eu li uma vez no livro do Stahl sobre farmacologia, psicofarmacologia. Ele tem umas figuras muito bonitas lá explicando sobre nicotina e é rápido isso, né? O adicionamento de receptores é muito rápido, né? Dá O sujeito, depois de uma carteira, já... regulation, né, nos receptores. Aí que tá o problema, porque aquela mesma nicotina que te dá o prazer, né, depois de 20, 30 anos, ela te aprisiona. É exatamente isso. E assim, em um mês o light já não funciona mais. Você tem que ficar mais forte. E aí depois é 2 carteiras do forte na semana. Aí depois é 3. Porque ele precisa cada vez mais. E aí é onde eu acho que vem a diferença daquilo que você falou, que o cigarro não é só essa dependência física da nicotina. Como, por exemplo, o álcool. Então, o cigarro, existem vários trabalhos mostrando que a dependência do cigarro acaba sendo um tripé. Né? Um pé é a dependência física da nicotina. O outro pé seria a dependência psicológica que o indivíduo acaba tendo, né, por N motivos, daquele bendito cigarro. Preciso fumar antes de entrar na reunião. E o terceiro é o componente comportamental. O cigarro ele é incorporado no dia a dia do cara, então ele toma um café, ele precisa fumar. Ele vai na reunião, ele precisa fumar. Então tudo isso aí vai aprisionando o cara. Então não adianta a gente olhar só para a nicotina e falar, não, tá bom, vamos tirar a nicotina. E o resto? Tem muita gente, você tira o cigarro, o cara parece que tá de luto, não sabe o que fazer. Parece que morreu um parente. Cara, eu tive um paciente uma vez que fumava há 30 anos. E ele falou assim, eu tô parando de fumar e eu não sei como é minha vida sem cigarro, porque o apartamento que eu vivo hoje eu mudei pra cá já fumando, então eu não sei interagir com as coisas sem cigarro. Parece que o cara ele não se reconhece, né? Parece que o cara não, ele perde a própria identidade sem o cigarro. E aí é que mora o problema. Por isso que é tão difícil parar. Exatamente. E nesse sentido, quando você fala que a nicotina não é o problema em si, que são os outros efeitos de um cigarro convencional, e o cigarro eletrônico, que teoricamente a gente não teria não teria o catrão, não teria a parte quente ali, não sei exatamente os metais pesados, como é que é? Por que ele é perigoso também? Essa é a discussão. É isso que a Anvisa vai discutir hoje, é isso que a consulta pública começou a discutir no fim do ano passado. Então, se a gente olhar a história do cigarro eletrônico, ela não começou agora. Não é um negócio que começou de 2010 para cá. Lá na década de 60, já nos Estados Unidos, já tinham uns protótipos, né, de um cigarro eletrônico que foram os de primeira geração. Né? Então, a coisa começou lá atrás. E aí, já nas décadas seguintes, isso sempre foi um objetivo da indústria tabagística. Então, os caras sabiam que mais cedo ou mais tarde, você provando que o cigarro causa câncer, que o cigarro mata, eles começariam a perder usuários. Então, a indústria ela começou a estudar uma forma de continuar, né, tendo a clientela, mas sem esses efeitos danosos. Então, na década de 60 já tinha alguns protótipos. Aí as grandes indústrias tabagísticas entraram nesse campo, começaram a pesquisar, estudar, etc., mas nada que tenha ido para frente. Até que em 2003, um farmacêutico chinês, né, chamado Rock Lee, ele teve esse insight, né, de começar a desenvolver de novo um negócio que não tivesse combustão. Então foi ali que a coisa começou, 2003. Então ele começou a desenhar os primeiros protótipos ali, mas não foi para frente. Era uma coisa meio caseirona, etc. E aí depois de uns 3, 4 anos, 2006, por aí, que isso aí começou a chegar na Europa, nos Estados Unidos. E aí realmente vieram os novos cigarros eletrônicos. E quem veio encabeçando isso foi a Juul, né, ali começando 2010, por ali. O que é a Juul?
A Juul é o sonho de consumo dentro do mundo do cigarro eletrônico. Digamos que a... A Juul é a Apple do cigarro eletrônico. É uma empresa que produz, entendi. Mas não era uma indústria de cigarro clássica. Não. Então a história desses caras é realmente interessante do ponto de vista, se a gente olhar só para o que esses caras fizeram, mas tem o outro lado da história. Uhum. Qual que é a história? Então eram dois caras, dois jovens, né, que estavam em Stanford nessa época aí de 2004, 2005. Eles eram do curso de design de produtos. Né? E Stanford, né, a gente sabe, é onde tudo acontece ali, né? O sonho de consumo de qualquer startup é começar em Stanford, né? No Vale do Silício. E aí esses dois caras, o James Mosins e o Adam, eles tinham esse hábito de fumar ali, escondido nas salas de aula. E num belo dia eles tiveram uma ideia. Eles falaram, poxa, a gente tem que se esconder para fazer isso. Não é legal, né? Ficar fumando aqui. Fede? Fede. Eu acho que a gente devia pensar em alguma coisa que não tivesse fumaça, né? Que não tivesse esse problema do cigarro e que perpetuasse esse ritual gostoso de estar com um amigo, de fumar e tal. E foi aí que surgiu essa ideia. Então eles saíram de Stanford, formaram, se não me engano, acho que foi 2005. E aí começaram, né, a procurar, né, maneiras de fazer isso acontecer. E aí muita gente deu as costas para eles ignoraram meio que a indústria tabagística, falaram, não, deixa esses caras para lá, nós é que vamos fazer isso acontecer. Aí foram buscando os investidores anjos, etc., arrumaram lá meia dúzia de cara e começaram a tocar esse negócio. Então eles criaram em 2010, se não me engano, o primeiro cigarro eletrônico em escala, que chamava Plum. Era um negócio relativamente bizarro e acharam que aquilo seria o futuro. Uhum. Mas não deu muito certo. Aquilo lá você tinha que abastecer aquilo com gás, tinha que pôr butano. Entendi. Estourava, queimava. Não era muito prático para o usuário. E aí não foi para frente. Porque você tem que fazer um apetrecho que ao mesmo tempo te dê mais facilidade. Tipo, tem que ser um custo-benefício, né? Sim. Você não quer o cheiro, mas também você não quer ficar botando gás no bagulho. E foi essa a justificativa. Quem que vai andar com um negócio de butano no bolso? Então eu vou ficar fedendo mesmo, melhor. Então assim... exato. Aí a coisa não deu certo. E aí os investidores cobrando, etc., eles começaram a pensar numa outra fórmula. E aí eles pensaram num outro dispositivo, que aí não tinha o problema do gás, que era um pouquinho mais bonitinho, tinha um design um pouquinho mais tecnológico, que eles chamaram de PAX, PAX. Que ao invés de usar o tabaco que eles estavam usando no primeiro, usava o tabaco natural. Então era um negocinho que você colocava o fumo dentro. Fumo mesmo. E aí gerava um aerosol. Aí, pô, bacana, legal, não tem o butano, não tem o gás, não queima, não estoura. E aí o problema é que isso aí se popularizou entre os usuários de cannabis. O cara falou, poxa, claro, eu uso cannabis, pra que eu vou enrolar se eu posso pôr aí dentro? E assim, não ficava o cheiro igual Não, tinha o cheiro. Do fumo. Mas não tinha que enrolar. Não, mas eu digo do cara do fumo. Não. Ele não ficava fedendo cigarro? Não tinha o mesmo cheiro. Fedendo. Mas aí esse dispositivo caiu na graça dos usuários de cannabis, que não era o objetivo. Não era o público-alvo deles. Não era o público. E aí não é tão amplo, eu acho, quanto quem fuma, né? Exatamente. E aí, de novo, não deu certo. Aí eles tentaram se reinventar. Aí é que eles começaram a pensar nesse protótipo de um novo dispositivo. E aí que eles se inspiraram, né, no que a Apple fazia. E aí foram com essa ideia de criar um negócio mais tecnológico, etc. E aí surgiu o tal do Juul, né, que foi... Entendi. Foi já Ele foi lançado em 2015, né?
E aí, depois a gente pode falar do Juul aí, que foi um... E esse aí, vamos entrar nessa. Esse daí, ele é o quê? Porque eu nem sei como funciona. Eu tenho um amigo meu que fuma e parece que eu vi líquido dentro. É líquido que vai? Basicamente, para o pessoal entender, o cigarro eletrônico ele tem 3 partes, ele tem 3 componentes. Ele tem uma bateria, que a maioria dos dispositivos de hoje tem uma bateria de lítio igual a do celular. Uma bateria pequena. Eles têm um reservatório, que é onde se coloca o tal do líquido. E aí esse líquido tem milhares de componentes, depois a gente explica. Uhum. E o terceiro componente é o mecanismo que faz aquecer esse líquido. Geralmente são alguns metais pesados ali que tem e fazem o aquecimento desse líquido para gerar o tal do vapor. Então, um cigarro eletrônico, esses de 4ª geração, eles são feitos dessa forma. Então, qual foi a grande sacada da Juul? Foram várias. Primeiro que, de fato, eles se inspiraram na Apple. Então, a ideia era realmente que isso fosse o iPhone do cigarro eletrônico. Entendi. Então, eles fizeram um negócio super descolado. Realmente é um negócio bonito de ver. É bem fininho, parece um pendrive. Vou ver aqui. Como é que escreve? Juul, J-U-L-L. J-U-L-L. Pode ir explicando aí. E aí eles fizeram esse negócio que você carregava ele no USB. Então você podia colocar ele ali dentro do seu computador ali. Pô, é bonito mesmo. E aquilo parecia um negócio extremamente tecnológico. O problema é que esses caras seguiram uma linha, hoje olhando o que esses caras fizeram, que não sei se essa era a ideia original, no fim provavelmente era. Eles se inspiraram de fato na Apple, e aí eles lançaram isso em 2015 com um apelo extremamente forte para a juventude. Então, eles foram para essa ideia, querendo ajudar as pessoas a parar de fumar, mas o que na prática eles fizeram não foi isso. Eles focaram todas as ações de marketing nos jovens, nos influenciadores, em estilo de vida, e foram nessa linha. Então, assim, eles pegaram um mercado gigantesco. E aí isso gerou um problema sério ali na companhia, porque o objetivo não era esse. Uhum. Mas eles atingiram em cheio o público jovem. E aí ficou uma coisa meio 2015, 2016, aí 2017 explodiu. Porque aí influenciadores gigantes americanos começaram a usar, atores, e aí a coisa explodiu. E hoje é uma empresa multimilionária. Aí eles passaram de uma empresa, de uma startup que saiu do nada, eles chegaram em 2018, 2019, é uma empresa com velho de 40 bi. Caramba, cara. Tá merda. E dólares? De dólares. Meu Deus do céu. Foi rápido, de cara. dólares. Rápido. Muito rápido. Coisa de 5, 6 anos. Pois é. Só que aí o grande problema é que quando você chega com uma empresa desse porte, desse tamanho, com um mercado gigante, ou seja, a produção não dava conta da demanda, adivinha quem veio por trás disso? A indústria. Então eles começaram com a ideia de ser anti-indústria. Uhum. A ideia não era essa. A ideia era, sei lá, ajudar as pessoas a parar de fumar. Mas aí eles pegaram a juventude de uma forma absurda, com sabores dos mais variados tipos. Então, você pesquisar aí, você vai ver que os favoritos eram creme brulee, olha só, manga e menta. Olha só. Então, assim, Cigarro passou a ser um creme negócio brulee. extremamente gostoso. E aí, quem veio por trás disso foi a indústria. Então, hoje, a Juul, ela é da Altria, que é a dona da Marlboro. Ah, olha só. Pô, os caras queriam fugir da indústria e foram abocanhados pela indústria. É isso, né, cara? É isso. Dinheiro toca o jogo. No fim, a motivação era sempre foi dinheiro, né? Caramba, cara.
Então é isso. A E indústria... assim, no Brasil, essa parada é permitida? Não. Porque tu anda na rua, tá todo mundo fumando. Pois é. Não é, pelo que eu sei, não é permitido, né? Não é. Como é que é a regulamentação disso? Primeiro, nos Estados Unidos, pelo jeito, ok, já que criaram um mercado lá. Sim. Mas aqui não... É ok, mas não é tão ok assim. Né? Então, nos Estados Unidos, um dos grandes problemas que a JUUL enfrentou foi que em 2019, né, começaram a surgir um monte de casos de uma determinada doença, depois a gente fala dela, e aí o FDA começou a pegar no pé. Né? Então, assim, a JUUL e outras fabricantes não tinham aprovação do FDA, né, para comercializar aquilo como produtos, né, derivados do tabaco. Né? Então, quando foi para o FDA para ser submetido à avaliação pré-mercado, aí não foram aprovados. Então, aí eles tomaram multa bilionária e aí a empresa começou a perder mercado, tanto que hoje eles não são os maiores. Né? Então, a JUUL pegou um estigma de não ser um negócio legal. E no Brasil, né, por incrível que pareça, existe uma regulamentação. Né, por mais que a discussão seja atual, essa regulamentação é de 2009. Nós estamos falando de uma regulamentação já razoavelmente antiga, mas que, na minha opinião, eu acho que foi o que segurou isso, né, do jeito que está hoje. Então, existe a regulamentação da Anvisa. Então, por lei, no Brasil não é permitido comercializar, nem fazer propaganda, e aí muito menos fazer incentivo ao uso, etc. Então, teoricamente, no Brasil não pode. Como é que a galera consegue? Contrabando, imagino. Muita gente de contrabando, né? Internet, se você entrar aqui agora, você vai comprar tranquilamente. Exato. Né? Se bobear em muitos quiosques, às vezes você vai achar para comprar, porque não tem fiscalização. Mas dizer que é permitido não é. Isso é o que a galera quer que seja. Mas não é. E os perigos, Marcelo? Os perigos do cigarro eletrônico? A galera vai nessa de que, não, isso é só um vapor. Né? E não é só um vapor. Então, quando a gente olha a composição desse líquido, concordo contigo que, tá bom, não tem alcatrão. De fato, não tem. Não tem as 4.700 substâncias que tem no cigarro convencional. Concordo, realmente não tem. Mas não dá para dizer que isso é isento de substâncias potencialmente danosas e cancerígenas. Então, nesse líquido, o que a gente tem ali dentro? Basicamente, a gente tem um solvente, que na maioria dos dispositivos é o propilenoglicol e o glicerol, que são 2 aditivos aprovados para uso alimentar. Não é feito para ser inalado aquilo ali. Entendi. E tem um monte de aromatizantes, flavorizantes e outros conservantes. Então, tem substâncias ali que são potencialmente tóxicas. E o problema é que quando aquilo é aquecido, porque ele não é queimado, mas ele é aquecido, aquilo gera outras substâncias. Então gera, por exemplo, formaldeído, gera acetona, né, gera acroleína, que são substâncias potencialmente cancerígenas, né, e que têm um potencial de dano muito grande. Então não dá para dizer que o cigarro eletrônico é mais saudável que o cigarro convencional. A gente pode entrar na discussão de que, tá bom, tem menos substâncias tóxicas. Concordo, tem. Mas tem outras que não tem no cigarro comum e que acabam sendo extremamente lesivas. E talvez a pessoa pode utilizar mais que o cigarro comum também, né? Esse é outro problema. Porque o cigarro eletrônico, ele tem muito mais nicotina. E essa foi uma outra grande sacada da JUUL. Então, a nicotina, quando ela é extraída da planta, a nicotina que tem no cigarro convencional, é o que a gente chama de nicotina de base livre. Então, aquilo lá, quando é inalado, pelo menos dizem, eu nunca fumei para saber, ela tem um certo amargor, é um negócio que irrita a garganta. Né? E nos primeiros cigarros eletrônicos tinha esse problema.
Então, poxa, tá bom, tem nicotina, mas o que os caras diziam é que não tinha a pegada. Falou, não tem aquele punch de um cigarro convencional. E aí veio a grande sacada. Que aí os caras descobriram que misturando a nicotina com um ácido, né, um ácido benzoico, que é o mais usado, eles formavam um sal de nicotina. Que dá o punch. Que é muito mais potente. Olha só, cara. E aí você acaba tirando esse amargor da nicotina. Então você daria para dizer que é potencialmente mais viciante? Muito mais. O cigarro eletrônico? Mas muito mais. Infinitamente mais. E se fizer a equivalência, é uma coisa assustadora. Porque na regulamentação da Anvisa de cigarros, de uma maneira geral, existe um limite. Então, nenhum cigarro comercializado no Brasil, fabricado e comercializado no Brasil, nenhuma unidade de cigarro pode ter mais do que 1 miligrama de nicotina por cigarro. Não pode. E aqui nós estamos falando de dispositivos que chega a ter 50 miligramas por ml de nicotina. Que é uma coisa absurda. É 5% de nicotina num cigarro eletrônico. Então, quando você faz a conta de equivalência, um cigarro eletrônico desses aí, um pendrive desses aí, corresponde a mais ou menos 30 maços de cigarro. Caramba, cara! E a molecada fuma isso em 3 dias. Cara, olha só, meu. É só fazer e soltar isso depois, cara. É só fazer a conta. E o sistema de recompensa de uma pessoa dessas, cara? É por isso que essa porrada e essa pancada de nicotina. É por isso que isso assustou tanto. É por isso que a galera, assim... É muito difícil você ver um cara que usa vape, né? Dá uma baforada agora e só daqui 2, 3 horas. Não, o cara fica com aquilo ali o tempo inteiro na boca. Que loucura, cara. E é justamente por conta disso. E assim, do ponto de vista de indústria, para eles, maravilhoso, né, cara? É um mercado gigante. Nós estamos falando que hoje, em 2024... Nós estamos falando de 1 bilhão e 100 milhões de fumantes no mundo. Tem dados no Brasil de quando não tem, né? De quantas pessoas fumam vape? Tem. Quando a gente pega... Tem dois inquéritos que são feitos, um anualmente, um a cada 2 anos. Um é feito pelo governo, que é o Vigitel. E o outro, chamado Covitel, é feito pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, um chama Covitel e o outro chama Vigitel. São inquéritos que são feitos no Brasil todo, né, via telefone, para várias coisas, não é só para tabagismo, não. Então, o Covitel engloba álcool, atividade física, obesidade. É um inquérito epidemiológico. Né? E os dados desses 2 inquéritos mostram que no Brasil... De uma maneira geral, assim, a taxa de uso de cigarro eletrônico não é muito alta. Nós estamos ali em torno de 2,5%, 3%. Nós estamos falando aí de 3,5, 4 milhões de usuários esporádicos ou diários. Então, realmente não é muita gente quando a gente compara com o cigarro convencional. O grande problema é que quando a gente olha, né, mais a fundo esses dados... O que salta aos olhos realmente é onde isso é mais prevalente. Os jovens, né? 18 a 24 anos. Então, quando a gente pega essa faixa etária, isso Brasil e Estados Unidos é a mesma coisa. A gente olha essa faixa etária, praticamente 1/4 desses jovens de 18 a 24 anos ou já experimentaram ou usam isso diariamente. Então, nós estamos falando de 1 em cada 4. 20% mais ou menos. 1 em cada 4. Ou seja, é o dobro do fumante normal. Que é muita gente. Então, você olha a curva de tabagismo, de fato ela está caindo vertiginosamente. E eu acho que a gente vai chegar num ponto, nos próximos 5, 6 anos, de uma meta de 5% de fumantes. O problema é que o cigarro eletrônico... Exatamente. E essa galera de 18 a 24 anos... Talvez eles se tornem clientes, digamos que fiéis, né, da indústria do cigarro eletrônico, principalmente se tiver adesão legal aqui no Brasil, esse produto. E tá pegando numa fase, você pega ali um jovem de 14 anos. Não, exatamente. Imagina assim... É um cérebro muito bom. Aí você pode falar muito melhor do que eu. Imagina um cérebro de um adolescente de 14 anos recebendo uma pancada dessa de dopamina. Exato.
como é que fica esse córtex pré-frontal aí, né? Como é que esse cara vai... É o momento que a pessoa tá com uma neuroplasticidade muito alta ainda, então vicia muito mais forte. Então, e esse é o apelo da indústria, né? É pegar esse pessoal. Então, as campanhas, quando a Ju lançou, né, era vaporize-se, né? Era ir nas escolas e falar, vocês quiserem experimentar, tem sabor disso, disso, daquilo, põe a hashtag e manda pros seus colegas, marca na rede social. Sabor de creme brulee é sacanagem, né, cara? E era um dos mais sacanagem, creme brulee, manga e menta. Manga acho que eu não ia curtir muito, mano. Creme brulee. Hã? Os caras são muito filha da mãe, né, velho? Puta. Não, e além de ter sabor de creme brulee, tem uma concentração, sei lá quantas vezes maior de nicotina, tá ligado? Absurdo. É absurdo. E aí a galera fica ali com aquilo pendurado na boca. E aí isso ficou um negócio fácil, porque o cara tá dentro da sala de aula, o jovem do ensino médio ali tá dentro da sala de aula. Não fede, né? Não fede. Não fede. Ele põe na boca ali, ninguém escondido, vê. Exatamente. Aí ele... exatamente. Isso ninguém sente o cheiro. Então, assim... Mesmo. Esses dias eu peguei um Uber, cara. Eu uma hora olhei assim, falei, cara, ele tá fumando. Eu não senti cheiro de nada. E ele... É bem isso aí, ó. É isso aí. Daí ele bota aqui no lado... É. Na janela, tu nem vê que ele tragou. Não tem cheiro. O máximo que você pode ver é uma fumacinha. Um negócio que ele jamais poderia fazer com um cigarro normal, né? Se ele acendesse 100 metros de mim, eu ia sentir o cheiro. Ontem, quando eu tava vindo pra cá, eu tava no avião e fiquei pensando, falei, cara, será que tem alguém usando vape dentro do avião já? Provavelmente sim. Deve ter. Porque deve ter. Né, não tem cheiro. A fumaça, às vezes, ninguém vê. Então é uma coisa muito fácil de usar isso aí. Caramba, cara, olha só, os caras driblaram vários problemas, né, cara? E quando a gente olha a estratégia que esses caras seguiram, porque assim, esses arquivos da indústria sempre foram arquivos secretos, né? E aí com esse monte de coisa, eles acabaram ficando públicos, né, em alguns lugares. Que você diz, essa história. Os arquivos de dados que a indústria sempre teve. Então Stanford tem praticamente todos esses dados das indústrias. E aí quando você coloca lado a lado, então, por exemplo, se você olhar as peças publicitárias da Ju e comparar com as da década de 60, são exatamente as mesmas. Entendi. As mesmas imagens, as mesmas poses, as mesmas coisas que a indústria já fazia, eles estão fazendo agora. Estão reproduzindo com um novo produto. Olha só. A sacada Não, é sensacional, claro, mas assim... Do ponto de vista empreendedor é maravilhoso. Do ponto de vista do que esses caras fizeram, só que isso teve muitas consequências. Então, se a gente olhar ali 2019, quando a Ju realmente explodiu, que assim, que não tinha, que estava super inflacionado, o nego pagava o que fosse para ter um pendrive daquele, para ir numa festa, para mostrar para os amigos, começaram a surgir nos Estados Unidos alguns casos de uma doença pulmonar X, né, em jovens que estavam sendo levados para UTI, né, que estavam entubados, etc. E aquilo começou a explodir nos Estados Unidos. Então tem alguns mapas que você vê que aquilo alastrou nos Estados Unidos. Começou a pipocar. E aí começou a pipocar um monte de caso, né? E aí essa doença foi associada ao cigarro eletrônico e foi chamada de EVALI. É uma doença que ainda existe, mas não igual foi na época. E aí surgiram ali, teve mais de 2.800 casos nos Estados Unidos, com uma mortalidade razoável. Morreram pelo menos uns 70 jovens ali, morreram por causa disso. E aí deu uma chacoalhada nesse... E era... Qual que era... O que é essa doença? Qual que foi É uma doença que, assim, ninguém sabe explicar exatamente o que causou ela. Então tem vários culpados, né? Um dos culpados, isso o próprio CDC fala, que assim, um dos possíveis culpados talvez fosse o THC, que é o princípio ativo da maconha, que muitos desses jovens colocam no líquido. Entendi. Esse foi uma das possíveis causas. A outra causa foi um outro solvente que eles colocam junto com o THC, que é o acetato de vitamina E. Então ficou essa culpa nesses dois agentes, mas ninguém provou o que foi. O fato é que todos esses casos estavam diretamente associados
ao cigarro eletrônico. Eram jovens que tinham usado ou que usavam cigarro eletrônico e desenvolveram um quadro de uma pneumonia, Entendi. Uma insuficiência respiratória aguda, que foram entubados e alguns desses caras, desses jovens, acabaram morrendo. Então, tem umas fotos aí, se procurar nas redes sociais, na internet, dessa época aí, né, pessoas jovens entubados com cartaz para não usar vape, essas coisas. E você hoje no Brasil, assim, você comentou que hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, a Anvisa está discutindo. Como é que tá a pauta aqui no Brasil sobre os vapes? A pauta no Brasil sempre foi tranquila em relação a isso. Até que no fim do ano passado, muito por influência, né, da própria indústria, o Senado propôs uma consulta pública. Na verdade, foi uma senadora que propôs uma consulta pública para saber se liberava, né, a venda, o comércio, a publicidade desses dispositivos, com essa alegação de que os cigarros eletrônicos são mais seguros que o cigarro convencional, de que liberando a gente teria uma maior receita de impostos, etc., e que diminuiria as vendas clandestinas e o contrabando. Então essas foram as alegações nessa petição aí que foi para consulta pública. Aí isso ficou disponível para votação até meados de fevereiro. Teve uma votação baixa, se a gente for considerar para a população brasileira. A indústria, né, tabagística fez um estímulo ali para as pessoas votarem. Claro. No frigir dos ovos, assim, o resultado da consulta pública em si foi de que a maioria é favorável à liberação. Mas dentre os profissionais da saúde, 59% foram favoráveis a manter a regulamentação. E aí hoje a diretoria da Anvisa está reunida para definir se mantém o veto ou se libera para comercialização, se flexibiliza isso. Em termos práticos, isso pode gerar a produção nacional de cigarro eletrônico? Isso pode passar a ser uma coisa legalizada. Então você vai poder comprar o seu cigarro eletrônico tranquilamente, talvez tenha propagandas disso. Entendi. Né? E aí a gente não sabe se eles vão seguir a regulamentação que já existe para o cigarro tradicional ou não. Entendi. Então, como é que é nos Estados Unidos? A galera pode comprar numa banca? Assim? Nos Estados Unidos, ele não é classificado, né, como produto derivado do tabaco. Então, alguns estados proíbem, porque lá é uma coisa mais regionalizada, alguns estados proíbem, outros não. Então, o Brasil é um dos poucos países no mundo que de fato é proibido. Então, Brasil, Austrália, Singapura, Argentina, né, e alguns outros países menores são os que realmente proíbem. Se pegar, por exemplo, Itália, liberado. Europa a galera fuma mais também, outros países europeus, liberado. Pegar, por exemplo, o Reino Unido, além de ser liberado, o governo está incentivando o cigarro eletrônico como medida para parar de fumar. Esse é o... E assim, é recomendação do governo, do Ministério da Saúde do Reino Unido. Inclusive, eles estão distribuindo o cigarro eletrônico, né, para as pessoas pararem de fumar o cigarro convencional. E isso é bizarro. Em termos de Europa, até me lembrei aqui, durante o doutorado eu conheci uma galera que mora na Europa, pessoal europeu mesmo, e lá é bizarro o cigarro, né, cara? A galera fuma pra caramba. Eu nunca viajei pra lá, mas eles falaram que lá a cidade é preparada pra fumar, porque tem lugarzinho pra botar bituca em todo lugar. Como é que lá não chegou essa onda de parar de fumar? A Europa é exatamente isso. Lá, assim, o que chama atenção... Em alguns lugares ainda é legal fumar lá, né? É bacana. É bacana. O europeu realmente fuma mais, de um modo geral. Acho que faz parte da cultura. Você pegar, por exemplo, o italiano, o francês, eles fumam mesmo. Né? E essa questão do cigarro eletrônico, essa onda de doença que teve nos Estados Unidos não chegou na Europa. E o que chama atenção é essa política do Reino Unido,
que muita gente defende. Fala, poxa, o Reino Unido está dizendo que é mais seguro. E o que é bizarro nessa história é esse dado que o próprio Ministério da Saúde do Reino Unido usou, dizendo que o cigarro eletrônico é 95% mais saudável ou menos lesivo, menos agressivo do que o cigarro convencional. E aí, quando você vai olhar esse dado, é bizarro, principalmente para gente que mexe com dados, com estatística, com rigor científico. Alguém leu errado o negócio lá. Cara, é assustador. Então, da onde eles tiraram esse 95% mais saudável? Isso foi até tema de um editorial do Lancet, em 2015. Eles pegaram 2 artigos, não vou nem chamar de artigo, né? Sei lá, duas citações de 2014. Uma dessas publicações de 2014, né, o autor principal dessa publicação, numa revista predatória dessas aí, ele era o criador de uma associação de defensores, sei lá eu do que. Aí já vai... Exato. O cara é dono de uma startup de cigarro eletrônico. E aí o que esse cara fez? Ele juntou 12 companheiros, 12 amigos, né? E aí tinha advogado, tinha de tudo misturado ali. E se juntaram num hotel lá, né, em determinado lugar, né, apoiados por uma liga italiana antifumo, alguma coisa assim. E aí começaram a analisar os produtos de tabaco e dar notas. Ó, esse aqui é pior, esse aqui é melhor, a nota desse é tal, a nota daquele é tal. Resumindo a história, o cigarro convencional ele foi considerado 99% como sendo perigoso, pelas notas que esses caras deram. E o cigarro eletrônico teve nota, né, equivalente a 4%. Entendi. Logo, se esse é 99%, se esse é 4%, então esse aqui é 95% mais saudável. E aí o Ministério da Saúde do Reino Unido falou, não, quais os critérios que o pessoal usou para fazer esses... Não tinha critério. Exatamente. Mas como é que o Ministério da Saúde... Achei que esse tipo de coisa só acontecia no Brasil, cara. Pois é. Isso é no Reino Unido. Pô, não chamaram tudo. Um estatístico para olhar esse treco? Conflito de interesse, sem evidência, tudo. Mas, cara, isso aí tu bate na porta de um departamento de estatística na universidade, qualquer universidade de esquina e fala, cara, analisa esse dado para mim, por favor. O cara vai falar, isso aí não tem sentido. E aí eles estão usando essa estratégia, mas isso não vai dar certo. Eles começaram a rever já, porque não vai dar certo. Então eu acho que no Brasil a opinião que eu tenho, a minha opinião e a opinião de alguns colegas que atuam no Ministério é de que vai continuar a regulamentação. Vai continuar do jeito que está? Vai. Eu acho que foi isso que deu uma segurada no Brasil, né? Por isso que a gente não teve o que teve lá nos Estados Unidos. Se não tivessem segurado, talvez tivesse explodido. E assim, ainda assim vai continuar o uso underground, digamos assim, né? Que não tem como evitar muito. Mas ainda assim, com a regulamentação, você bota uma pressão para baixo forte na curva, né? Não deixa de ser uma pressão, né? Exato. Né? Você sabe que tem alguém ali que em algum momento está fiscalizando. Pode ser que sim, pode ser que não, mas você tá dá uma segurada. Exatamente. Dá aquela sensação de, tipo, você está vendendo isso, você está fazendo uma coisa errada. Exato. Pode dar um problema no futuro. Caraca, é recente então, cara. 2010, eu não sabia que era tão recente. Eu achei que isso tinha... E no caso, a Juul, ela surgiu... O primeiro mesmo foi em 2015, né? O primeiro lançamento porrada deles. O lançamento deles foi 2015. Eu achei que era uma coisa mais antiga. Não, é super recente. Mas eles foram explodir de fato em 2017, 2018. Nós estamos falando de 5, 6 anos atrás. E como é que tá hoje no Brasil em questão de empresas, assim, essa daí? O que mais que tem gigantesca? Se a gente olhar todos esses dispositivos eletrônicos de fumar, que é o nome certo deles, né, os DEFs, todos eles têm alguma indústria do tabaco por trás. Eles já absorveram todos. Imagina que a indústria de tabaco falou, vou comprar concorrência, assim não tem mais concorrência. Então a Altria, que era a antiga Philip Morris, ela tem algumas marcas. A
a British American Tobacco tem outras marcas. Então, assim, todas estão associadas diretamente à indústria do tabaco. Os caras absorveram todo mundo. Todos. Eu fiz um episódio aqui com o Dr. Vitor Blasio sobre álcool. E ele contou ali o lado obscuro da indústria do álcool e tal, né? Aliás, um episódio que tá com 800 mil views, explodiu, saiu da bolha. E, cara, ele falou a mesma coisa, assim, a indústria do álcool já tá se ligando que a galera tá começando a pegar mal, beber muito, e eles estão investindo pesadamente em cerveja sem álcool, cara. Você vê as propagandas da Heineken, de cerveja sem álcool, os caras bebendo cerveja sem álcool e passando no bafômetro. Eles estão indo para essa direção agora. Eu não sei em termos de mercado, mas tem muita gente tomando cerveja zero. E eles estão sacando, sabe? É legal que a indústria é bizarra, ela vai se adaptando, eles estão de olho, né, cara? Bom, se na década de 70, 80 os caras investiam dinheiro em pesquisa em cigarro eletrônico, eles já estavam lá atrás tendo uma noção do que iria acontecer, né? E realmente se comparar, lógico, você pegar um expert, um mestre cervejeiro, ele vai identificar, mas pro público em geral, cerveja zero passa tranquilo. Passa mesmo. E a mesma coisa o cigarro, né? E deixa eu te perguntar, Marcelo, considerando agora uma pessoa que tem problemas com cigarro convencional, né, o cigarro normal, como é que hoje em dia se estrutura o tratamento de uma condição dessas? É como a gente falou no começo, né? A dependência do cigarro é um problema bastante complicado de tratar do ponto de vista geral. Mas, mais uma vez, o Brasil ele dá exemplo nisso. Então, existe o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que oferece tratamento gratuito para a maioria da população. A gente estava falando disso antes de vir para cá. Então, por exemplo, qualquer pessoa que queira parar de fumar, né, independente do método, se ele for no postinho mais perto da casa dele, ele vai receber orientação para isso. O governo disponibiliza medicamento, às vezes até orientação psicológica. Mas, de uma forma geral, se a gente não tratar o tripé da dependência, a taxa de sucesso realmente vai ser muito difícil. Então, poxa, para tratamento de tabaco, de dependência ao tabagismo, existe sim a parte medicamentosa. Então, existem medicamentos que podem ser usados para esse fim, mas existe um peso muito grande, né, do tratamento da dependência psicológica e comportamental. No mundo ideal, a associação dessas duas coisas é o que tem maiores taxas de sucesso. E se são dois pés? Já englobaria os dois pés. São os dois pés. E o terceiro pé seria a orientação comportamental. O cara, primeiro, ele tem que estar disposto a mudar. Senão, é muito difícil. Vai passar por uma fase difícil, digamos assim. É difícil, né? Porque é aquela coisa, né? Ele vai tomar o café e não vai ter o cigarro. Eu fumei, né, cara? Eu fumei durante a graduação, um pedaço da graduação. Isso eu já falei 1000 vezes no Instagram, o pessoal já sabe. Eu comecei fumando... Como é que era o nome do cigarro, cara? Free azul. Que é uma coisinha... A galera sempre fala aí, ó. Eu tava evitando de falar hoje. O pessoal sempre fala, pô, tu sempre pede pra baixar o ar. Tá meio frio aqui, cara. É que vocês não entendem, pessoal. Quando a gente chega aqui, o estúdio tá fechado, tá calor. Aí a gente tora o pau aqui no ar pra deixar gelado. Chega no meio do episódio e o negócio fica frio. Aí eu tenho que pedir pra botar mais quente. Valeu aí. Eu comecei fumando Free, azul. E aí foi mesmo essa história aí, cara. Quando eu saía, ficava bêbado lá, fumava um Free. Alguém tem um cigarro. Aí quando vê, foi pra sexta-feira, não foi mais sábado. Aí quando vê domingo também, na ressaca. Aí na quarta-feira, falei, vou fumar um cigarro aqui. Aí depois a semana inteira fumando Free. Aí depois fui pro... Não tinha muita grana, fumava o Derby vermelho, né? Derbão vermelho e eventualmente o Marlboro vermelho. Aí eu tive uma época, cara, que eu tive... eu fui diagnosticado com bronquite pulmonar aguda. Eu só tossia, cara. Era o dia inteiro tossindo. Tipo, aquele tossida de velho que fuma, sabe? Aquele pigarro do excreção verde, nojenta, amarelada. Era isso aí, cara. E aí eu cheguei uma época a tossir sangue, assim. Eu tava pesado o negócio. Minha garganta, de tanto eu tossir, sangrou. Era o outro Wesley esse. Exatamente. Aí eu falei, cara, que coisa louca que eu tô... E outra, cara.
O meu sócio na clínica, o João, sempre lembra disso, fica me zoando. Eu não consegui. A gente morava lá em Santo Ângelo, a gente dividia apartamento. Hoje ele é meu sócio na clínica BeHealth. Aliás, se você está procurando atendimento em psicologia, psiquiatria ou nutrição, clínica BeHealth, lá no meu Instagram, a gente tem atendimento baseado na prática, baseado em evidência, bem bacana. Aí a gente descia de um ponto de ônibus e para ir até em casa era uma leve subidinha, uma bem leve subidinha. Aquela quase falso plano, sabe? Tu mal sabia que era subida. E era mais ou menos uns 100 metros, cara. Eu chegava em casa ofegante, velho. Ofegante, assim, ó. Sabe? E aí eu falei, pô, preciso melhorar isso e tal, preciso melhorar isso. Aí eu comecei a correr. Minha primeira corrida, eu lembro até hoje, minha primeira corrida foi do meu lugar que eu alugava, lá o apartamento que eu alugava. Aí eu saí pra uma avenida, assim, saí pra correr numa avenida e eu corri 2 quadras. 200 metros. Até um lugar de gás, lembro até hoje que vendia gás. Eu parei e falei, cara, não vai mais. Aí no outro dia eu ia e fui de novo até o gás. Depois passei um pouquinho do gás. E assim foi indo. E fumando ao mesmo tempo. Tipo, corria de noite, chegava e fumava um cigarro. Não conseguia parar tão rápido assim, né? Até que um momento, cara, eu comecei a evoluir na corrida. Só que bateu num teto. E o cigarro começou a atrapalhar a minha corrida. E aí eu comecei a ver o cigarro como algo nocivo. Em vez de ser um alívio. Falei, cara, essa merda tá impossibilitando que eu corra. Tem uma prova de 10K final de semana, não vou conseguir fazer porque essa porcaria não consigo treinar. Aí eu comecei a reduzir o cigarro nos dias de semana, fumava só final de semana, até que não. E aí foi até que eu parei de fumar. Então eu digo sempre que não tinha dinheiro para psiquiatra, para psicólogo, nada. O que realmente fez eu parar de fumar foi criar um novo hábito em cima do cigarro. Exatamente. De forma que o cigarro começou a ser... Eu comecei a ficar... Você começou a olhar pra ele de um outro jeito. Eu comecei a ficar puto com o cigarro, velho. Eu falei, mas que caceta, velho. Eu não consigo correr por causa dessa porcaria desse cigarro aqui. Eu comecei a ficar puto. Aí eu comecei a ter um motivo pra não fumar. Exatamente. Sabe? Por causa da corrida. Aí eu inclinei tanto pro lado pra corrida que me lesionei. Tive canelite. Porque eu tive que gastar esse querer. Eu gastei em outro lado, entendeu? Aí é exatamente isso. Você vai mudando o foco, né? Você muda o teu pensamento. Mas vou te falar, velho. E eu deixo isso claro até hoje pra galera. Cara, quer ver um dia que eu tô estressado, cheio de pepino no trabalho, aconteceu algum problema pessoal, sabe? Algum dia que eu tô... A primeira coisa que me dá vontade de fumar, cara. Até hoje, meu. E olha, eu sou triatleta, corro 5 km pra 19 minutos... Cara, a primeira coisa que vem na minha... Assim, sabe, dá um pepino e fala, velho, se tivesse um cigarro aqui, cara. Olha como essa porcaria velho. E olha como essa porcaria... Eu brinco que eu vou ser refém. Então, se você tá em casa, cara, não arrisca, vou fumar de brinquedo aqui só pra ver qual é. Não arrisca, cara. Eu vou ficar refém dessa merda o resto da vida. Eu vou ter que andar pisar em ovos o resto da vida. Que depois de, sei lá, eu às vezes atendo idosos que fumaram. 30 anos depois o cara volta a fumar. A pessoa ainda fala assim, nossa, mas aquele gostinho do cigarro. Cara. E a pessoa lembra. Um cafezinho. E aí se numa cigarro, hora dessa que você tá tenso, estressado, nervoso, vontade de quebrar tudo, você fala, poxa, se tivesse um cigarro aqui, resolveria todos os problemas. Exatamente. Não, eu já teve vários momentos depois que eu parei de fumar. Eu falei, cara, se tivesse uma carteira aqui na minha frente, eu fumava. Não ia conseguir me aguentar. É uma merda, velho. É uma merda. E é esse o problema, é mudar o foco. Então, eu sempre falo, não dá pra tratar uma coisa só. Então, às vezes as pessoas querem um remédio pra parar de fumar. Não existe um remédio. Você vai tomar e vai falar, não vou fumar mais. Esqueça. Tu vai ter alguns ali pra diminuir o craving, mas... O que tem é estratégias para você diminuir a tua fissura. São antidepressivos para atuar na liberação da dopamina e minimizar o risco de abstinência. Né? Mas assim, se você não mudar a forma como você enxerga o cigarro e o que aquilo está trazendo para você... Ô Marcelo, e o que foi o que é? Eu nem sei até hoje, velho. Na época eu também não me preocupei em procurar. O que eu tive? Bronquite pulmonar aguda, o que é isso? Provavelmente ou você teve uma forma de bronquite crônica, né, que é uma inflamação dos brônquios pela própria fumaça do cigarro, né, e ela provoca tosse com catarro, né, continuamente. Ou às vezes você desenvolveu alguma outra doença brônquica, tipo
uma asma da vida, alguma coisa assim. Mas imagino eu, pelo que você contou, que tenha sido uma bronquite crônica. Cara, eu lembro uma vez que eu entrei num busão, cara, pra ir pra universidade, eu fiquei quase que desesperado, não parava de tossir, cara. A galera me olhava e falava, meu, tá tudo bem com você? E eu, provavelmente tipo, era uma me escondendo pra bronquite tossir crônica, assim, né? ó. Porque a fumaça do cigarro é extremamente irritante. Aquilo irrita a via aérea, né? Então deve ter sido isso. E assim, o que mais a galera pode ali, além do clássico câncer de pulmão que a gente conhece, o que mais o fumante pode desenvolver em termos de pulmão, assim, problema? Em termos de doença pulmonar, depois do câncer de pulmão, que é a principal catástrofe, e isso não só para o fumante, né? A gente não pode esquecer do tabagista passivo, né? Boa. Então, assim, não podemos esquecer da esposa, do filho que está dentro de casa e o cara fumando ali dentro. Né? Também tem trabalhos mostrando que assim, o tabagismo passivo aumenta o risco de câncer de pulmão em 20 vezes. Então, boa parte dos cânceres de pulmão não tabagistas são tabagistas passivos. Então, o câncer de pulmão é a principal catástrofe que o cigarro pode causar. Depois do câncer de pulmão, a segunda doença mais comum é o tal do enfisema pulmonar, né? Que o nome correto é a DPOC, que hoje é uma das 3 principais causas de morte por doenças crônicas no mundo todo. Então, DPOC também, principal causa é cigarro. Então, essas seriam as 2 principais doenças respiratórias, as que têm mais impacto. E aí, quando a gente sai das doenças respiratórias, vem as doenças cardiovasculares, né? Impossível. Provavelmente no podcast que você gravou aí com o Silvio, ele deve ter comentado sobre isso. O cigarro aumenta absurdamente o risco de aterosclerose, 100% de risco de hipertensão. Boa parte desses casos de infarto que a gente tem visto hoje, principalmente em jovens, é diretamente relacionado ao tabaco, né? E assim, quando você diz o fumante passivo aumenta 20 vezes o risco de desenvolver... O fumante, em termos de risco de desenvolver câncer de pulmão, qual que é a razão ali de risco? Do fumante ativo? Para câncer de pulmão... Digamos assim, tem 100 pessoas que fumam e 100 que não fumam. Tá. Qual que vai ser o desenvolvimento de câncer de pulmão nesses grupos? Para câncer de pulmão, em torno de 30 vezes. 30 vezes. Então, se um desenvolve dos 100, no outro grupo vai ser 30 pessoas. Sim. É um risco muito alto. É muito alto, cara. Se a gente pegar 90% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo cigarro. É muito alto. É muito. É muito. É um risco altíssimo. E hoje a gente tem conseguido, felizmente, detectar ele mais precoce. Então isso já ameniza bem. Mas com tudo isso que a gente falou aqui, né, o câncer de pulmão segue sendo o mais letal. Então, em 2024, o câncer que mais mata de uma maneira geral é câncer de pulmão. Não é o mais comum, mas é o que mais mata. Isso você está dizendo entre todos os cânceres? Entre todos os tipos de câncer. Tanto em homem quanto em mulher. Mundo. Se a gente pegar no mundo, o câncer de pulmão é o que mais mata. Então é algo realmente E a gente tem assustador. Um comportamento totalmente capaz de ser evitável, né? Que é fumar. Pois é. Associado com o desenvolvimento disso. Então, realmente não é muito inteligente nutrir esse hábito, né? Não. Esse é um dos hábitos de vida que definitivamente, pensando em longevidade, em qualidade de vida, etc., não combina. Já que hoje se fala tanto nisso, né? Estilo de vida. O podcast com o Silvio qualidade foi de sobre vida. Isso. Longevidade, VO2. É incompatível. Vocês veem aí, galera, eu fui aí de... Esse negócio do cigarro que eu tô te falando, cara, deve ter sido em 2014. 10 anos atrás eu não conseguia andar 200 metros, cara. Sem ficar ofegante. E hoje o VO2 bate lá em cima. E hoje eu tô com 61 de VO2. Aí, tá vendo? E corro bem pra caramba, 5 km pra 19 minutos, que é um tempo muito bom pra mim. E, pô, é isso, né, cara? Esse que é o legal também do corpo humano, você consegue reconfigurar ele conforme o estímulo que você dá pra ele, né? Muito legal. Dependendo de quando dá esse insight, se der tempo ainda... Deixa eu te perguntar, agora uma curiosidade aqui pra gente fechar o papo. É verdade, cara, que É verdade que o pulmão, se você abrir ele, tem o tamanho de uma quadra de tênis?
O pulmão, tirando a pele, lógico, em termos de superfície, é o maior órgão do nosso corpo. Se a gente pegar o pulmão realmente e esticar ele, abrir os alvéolos todos, assim, esticar o pulmão, ele tem mais ou menos uns 70 metros quadrados, que é o tamanho de uma quadra de Olha tênis. só, cara. E como é que cabe dentro da gente, velho? Porque ele é tipo uma esponja, né, o pulmão. Então esse monte de alvéolo, ele tá tudo ali compactado e é por isso que acaba sendo tão danoso não só o cigarro, mas todas essas alterações ambientais, né, desmatamento, poluição, porque tá ali em contato direto. Então é um órgão que tem 70 metros quadrados de área e que recebe 100% do débito cardíaco. Exatamente. Então, Isso mesmo. Todo o sangue obrigatoriamente vai passar pelo pulmão. E ele tá muito perto. Digamos, é que a gente não vê, mas o nosso pulmão tá muito conectado com o mundo externo. É direto, tá muito tem uma membrana exatamente. Micrométrica ali que separa, né, o nosso sangue, vamos dizer assim, nosso órgão, os nossos órgãos internos do meio externo. Exatamente. É por isso que a nicotina, depois de 10 segundos, está no cérebro, né? 10, 15 segundos. É um negócio assim, é muito rápido. Por causa da via inalada. Muito é diferente de comer alguma coisa, que tem que metabolizar, passar por tudo. Exato. Depois vai cair na corrente sanguínea, né? Exatamente. Se tiver alguma coisa para ser dispensada rapidamente para o cérebro, a via inalatória é a melhor delas. Exatamente. Exatamente. Por isso que a galera, quando faz anestesia, que é assim, os caras caem rapidão, Exatamente. Absorção rapidíssima. Isso é muito ali a legal, barreira cara. De pensar assim que... Trazer essa consciência pro público, que às vezes não sabe muito de fisiologia e tal. Que o nosso sangue tá realmente separado por uma barreirinha. É uma barreirinha lá nos nossos de pulmões, nada. né? De nada. É ali onde entra o oxigênio, passa pro sangue, o gás carbônico passa pro pulmão e tchau. Então é uma barreira muito tênue. Eu tava vendo esses dias um casal que tem um programa no YouTube chamado Mundo Sem Fim. Eles viajam pelo mundo. E eles estavam na Índia, cara. Eles ficaram, acho que lá uns 20 dias, um mês. Eles tiveram que vazar, velho. Por causa da poluição, começaram a passar mal. Tossir, dor de cabeça. Começou a dar um monte de problema neles. E aí tu olha aqueles sites de monitoramento de ar. Lá na Índia tinha cidades que eles sugeriam que você nem saísse de casa, de tão perigoso que tava. Esse é um outro problema do futuro, né? A poluição. Ainda bem que aqui em Floripa tá todo mundo tranquilo em relação a isso. Que loucura, né, velho? Mas é um outro problema que está associado com um monte de coisa também. Então, esse é assunto para outra conversa. Legal. Marcelo, você quer deixar algum dado seu aí, cara? Algum contato pra galera te... Como é que você tá hoje? Tá clinicando? Hoje eu atendo na clínica. Atende online ou não? Atendo online. Mas basicamente na clínica fico 100% do tempo. E agora, depois da pandemia, né, teve esse advento tecnológico aí que foi a telemedicina, né? A consulta online que passou a ser regulamentada e hoje dá para fazer isso tranquilamente, né, com assinatura digital e tudo mais. Então eu atendo bastante gente, né, online, né? O pessoal quiser orientação para parar de fumar, é só entrar em contato pelo Instagram. Aí o pessoal depois vai deixar aqui embaixo o Instagram. Matheus, bota aí. E aí a gente faz avaliações online e acompanha pacientes à distância sem nenhum problema. Legal, maneiro, legal. E hoje você recebe demanda de vape já ou não? Como é que tá? Já. Eu tenho alguns pacientes, né, assim, de cabeça eu me lembro de 2 que foram bem marcantes, recentes. Um era um cara dos seus 43, 44 anos que chegou num nível crítico, assim. Ele falou, eu não dou conta mais. Ele estava usando 3 pendrives por dia. 3 desses pendrives. Ele tinha um no bolso, um no carro e um na cabeceira da cama. Caramba, cara. Na cabeceira da cama, cabeceira da cama para fumar de madrugada. Caramba, velho, para fumar de madrugada. Fumar de madrugada. Ele tinha perdido 12 quilos, porque a nicotina acaba diminuindo o apetite, né? E por ser um psicoestimulante, a pessoa fica ligadona. E aí não dorme, enfim. Esse cara foi um baita de um desafio, né? Fazer ele passar por essa fase,
né, da abstinência foi realmente bastante complicado. Mas depois de 3, 4 meses, ele conseguiu, né, abandonar o vape. E hoje já tem aí mais ou menos uns 11 meses para 12 meses que ele tá limpo. Legal. Parou de fumar. E cara, o outro, imagina a qualidade de vida desse cara, como não melhorou, né? esse cara engordou de novo os 12 quilos. Hoje ele tá dormindo super bem, começou a ir pra academia. É, bizarro. E assim, tem outra vida. E o outro foi de uma menina de 16 anos que foi, na verdade, levada pelos pais. E assim, eu acho que é um exemplo para muitos que estão assistindo a gente. Porque eram pais que tinham uma cabeça muito boa. E que conversavam abertamente isso com a filha. E levaram ela para consulta, assim, a princípio meio a contragosto, né? Ela chegou na consulta bem resistente. Mas, cara, adolescente nessa idade vai fazer alguma coisa querendo. E aí os pais levaram para que a gente conversasse sobre, né, os malefícios disso. E aí aquela coisa de adolescente. Aí conversando com ela, mas todos os meus amigos fumam. Se eu não fumar, eu não vou pertencer ao grupo. Isso. Ela tem o ponto dela, né, cara? Para ela é importante realmente socialmente isso. Exatamente. Que tem não esse é uma coisa do também, cara não ignorar. É uma coisa. Exatamente. Falar, não, isso aí não importa. Para ela pertencer, para ela ser aceita no grupo de amigos, ela tinha que usar. Exatamente. Né? E aí conversamos um monte sobre isso, né? Não só sobre o risco do cigarro em si, mas do compartilhamento, né? Porque tem outras doenças que passam nisso aí. E aí ela entendeu que talvez ela tivesse um papel importante dentro desse grupo. E aí coincidiu na época de o pai de uma amiga ter falecido de um outro problema pulmonar, mas que acabava... ele era fumante também, e aí isso teve um outro impacto. E aí essa menina foi uma surpresa, porque ela foi, né, entrando no jogo, né, junto com a psicóloga. Ela foi entendendo que ela poderia ter um papel de relevância e acabou parando. Legal. E aí hoje ela fala, poxa, eu me sinto bem mais forte, me sinto, né, bem melhor e tô ajudando meus amigos que também querem parar com esse negócio. Então acho que assim, é uma orientação para os pais aí, né? Sim. Conversem com seus filhos. Porque... e nessa idade dos 16 anos vai ficar na mão dos pais, né, cara? E vai ter que conversar. Antigamente, meu pai, minha mãe, os teus pais provavelmente cheirava. Você fumou, né? Pior que é mesmo. Hoje em dia não dá pra fazer isso, Hoje em dia não dá pra fazer. Verdade. Né? Você vai fuçar na bolsa, você não vai achar um maço de cigarro. Você vai achar um negócio ali que parece um pendrive, você não vai saber o que é. É verdade, cara. Então esses pais vão ter que conversar com os filhos, abertamente. De uma forma que não... sem coação, porque senão eles vão fazer escondido. Sim, sim, com certeza. Então, conversem com seus filhos, perguntem sobre o cigarro eletrônico, sobre o vape. E lembrando, né, que pelos dados que você trouxe, entre os jovens, 20% mais ou menos dos jovens. 20%. Então a chance do seu filho, que é adolescente, aí tá utilizando é relativamente grande. É grande. De cada 4 jovens... em algum lugar desse Brasil. Se o seu filho tem 5 amigos, provavelmente um usa. Um usa. Ou 5 usa. Ou 5, né, no caso. Então não tem muito pra onde escapar. Caraca, cara. Espero que daqui a um ano a gente possa refazer o episódio aqui com melhores notícias, né, cara? Com mais dados e melhores notícias. Melhores notícias sobre tudo isso. Com certeza. Legal. Obrigado pela presença aí, Marcelo. Eu Valeu que agradeço, demais, Wesley, mais uma vez o convite. Conte comigo, tamo junto. Quando precisar é só chamar. Legal. Pessoal, se inscrevam aqui no canal, compartilhe esse episódio com quem você acha que possa ter interesse e use o cupom Wesley lá no site da Army e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá.